E aí, tudo bem com você? Mais uma vez estou aqui para falar sobre a incredulidade. Você tem combatido a incredulidade? Incredulidade é algo que nós temos que combater dia após dia. E uma das formas para a gente combater a incredulidade é a palavra de Deus. Jesus, quando ele ressuscitou, ele disse para Tomé: Tomé, seja crente. Tomé, creia. Quero aqui compartilhar com vocês um vídeo desenhando a Bíblia, que vai trazer um pouco mais de clareza sobre a incredulidade. Só lembrando, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações. Nós estamos em uma série combatendo a incredulidade. Amém? Bora assistir para nossa edificação? Deus abençoe. O que é a incredulidade? Ser incrédulo não é necessariamente a mesma coisa que ser ateu. De forma extremamente superficial, nós podemos dizer que o ateu é aquele que diretamente não acredita na existência de Deus por falta de evidências. Em uma das definições do dicionário, diz que incredulidade é uma qualidade, estado, atitude ou inclinação de quem tem dificuldade em crer em algo ou não se deixa convencer com facilidade. O incrédulo não implica a negação de Deus. Muitas pessoas acreditam que Deus existe, mas não conseguem crer no agir dele em suas vidas, e isso seguramente traz muitos malefícios. Enquanto a fé abre o caminho para o poder de Deus operar em nossas vidas, a incredulidade fecha e bloqueia todas as portas, impedindo a sua operação. Primeiro, nós precisamos saber e lembrar que a incredulidade desagrada a Deus. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não crer em Deus é uma afronta à sua fidelidade. Questionar a veracidade de suas promessas é fazê-lo mentiroso. Se a oração confiante do justo é a sua alegria, a incredulidade traz pesar ao seu coração de pai. Outro malefício da incredulidade é que ela impede a manifestação de milagres. Jesus passou a sua infância na cidade de Nazaré. O texto afirma que ele não pôde fazer muitos milagres, senão curar poucos enfermos, devido à incredulidade deles. Não que Jesus não quisesse ou não conseguisse, ele tinha autoridade sobre as deficiências físicas e espirituais, mas a incredulidade naquela cidade bloqueava sua manifestação. Quantas vezes Deus quer realizar um milagre na nossa vida, mas a incredulidade barra o seu caminho. Ela ata as mãos de Deus para que não realize o milagre necessário. Além disso, a incredulidade fortalece o agir de Satanás. Mateus registrou um acontecimento triste e desolador. Jesus estava orando no monte e foi transfigurado diante de 3 de seus discípulos. Ao pé do monte estavam os outros, tentando, em vão, expulsar o demônio de um jovem. O pai assistia tudo aflito e desencorajado. Todas as fórmulas fracassaram. A incredulidade tornou os discípulos completamente impotentes diante do ataque do inimigo. Mas quando Jesus desceu do monte, o pai foi correndo ao seu encontro e lamentou que os discípulos não puderam curar o seu filho. E Jesus, com muita facilidade, liberou o menino. Os discípulos perguntaram a Jesus qual a razão do fracasso, e ele respondeu: porque a fé de vocês é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. A incredulidade faz com que o inimigo prevaleça, mas a fé o derrota, e sempre será assim. A incredulidade também impede a posse da terra prometida, ou seja, das promessas de Deus. Deus tem nos dado as suas preciosas e muito grandes promessas, e cada uma delas tem o sim e o amém do Senhor. Todas as promessas, legalmente, já são nossas em Cristo Jesus, mas precisamos tomar posse de cada uma delas pelo exercício da fé em Deus e na fidelidade de sua palavra. Quando deixamos a incredulidade entrar em nossa vida, as promessas se distanciam de nós. Foi o que aconteceu com Israel diante da terra prometida. A incredulidade nos afasta do Deus vivo. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo.
esta é uma grande advertência, que nós não tenhamos qualquer sombra de incredulidade nas promessas de Deus. Sabe por que a incredulidade nos afasta do Senhor e o entristece? Porque não há conciliação entre fé e incredulidade, nenhuma possibilidade de comunhão. Paulo declarou: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Andar em fé é andar em luz, em comunhão com Deus. O caminho da incredulidade, porém, é andar em trevas, distanciado de Deus. Não adianta apenas acreditar na existência de Deus, se você não consegue crer no agir dele em sua vida, ou se você não consegue crer na sua palavra. Se você não crê, logo não irá obedecer a Deus, e isso com certeza irá te afastar ainda mais da presença do Senhor. Outro malefício da incredulidade é que ele impede a resposta das suas orações. Tiago fala da importância de fazer os nossos pedidos a Deus com fé, não duvidando. A dúvida, que é irmã da incredulidade, gera inconstância. Mas a palavra é enfática quando diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Forte isso, né? Nenhuma oração firmada na incredulidade alcançará o coração de Deus. Seus princípios são imutáveis. Se alguém tem falta de alguma coisa, peça a Deus com fé. Deus dá a todos liberalmente. Suas mãos estão estendidas para abençoar o seu povo. Basta que a gente também estenda a nossa mão, com fé, para receber tudo o que necessitamos e que Ele já colocou à nossa disposição. Para que alguém se aproxime de Deus, convicto de que Ele tem prazer em escutar a sua oração, torna-se indispensável o conhecimento e a apropriação de verdades básicas sobre o nosso relacionamento com Ele. Bom, eu falei tudo isso sobre a incredulidade e agora eu posso te dar algumas dicas de como nós podemos vencê-la. Pode parecer muito óbvio, mas muitas pessoas não praticam isso. Mas antes de eu te dar essas 5 dicas, eu vou te dar uma extra. Se você percebe que a sua fé está fraca, que você tem tido pouco tempo com o Senhor, clica aí no primeiro link da descrição desse vídeo. Mas vamos lá, as sugestões que eu tenho para te dar são as seguintes. Primeiro, leia e medite na Bíblia. A palavra de Deus tem o poder para vencer a incredulidade. Segunda, ore. Peça mais fé ao Senhor. Terceira, declare a verdade. Rejeite todo pensamento que pode te causar dúvida e incredulidade. Quarta sugestão, pratique o jejum. Essa disciplina espiritual nos aproxima de Deus e fortalece a nossa fé. E a quinta sugestão é: louve e adore a Deus, dando mais tempo para as coisas do Senhor do que para todo o resto. Muitas vezes nós alimentamos mais a nossa alma do que o espírito. Aí fica difícil, né?